Olá, queridos, boa noite. Eu quero hoje à noite compartilhar a palavra de Deus com você e quero poder pensar em algo que possa ser bênção para a sua vida, algo que possa fazer diferença no seu dia a dia, algo que leve você a refletir, a pensar, a olhar para a palavra de Deus e a partir dessa reflexão baseada na palavra de Deus, poder ter uma atitude mais parecida com a atitude de Jesus. Uma atitude que te leve a viver de maneira que agrade a Deus, que agrade ao Senhor Jesus Cristo. Te levar a viver e repensar algumas ações, alguns sentimentos, alguns pensamentos que fazem ou não você ser parecido com Jesus Cristo. Não é simplesmente pelo fato de se parecer com Jesus, mas sim por poder ser identificado como um verdadeiro discípulo de Cristo. Queridos, todos nós que nos chamamos de cristãos, somos discípulos de Jesus. E o que isso significa? Significa que não somente queremos parecer com Ele, não somente queremos imitá-lo, imitar a sua conduta para parecer com Jesus, mas mais do que isso, queremos viver as nossas vidas praticando as mesmas atitudes de Cristo, não pela pura e simples imitação, mas sim porque essas atitudes são motivadas por Cristo que habita em nós. Ou seja, o próprio Jesus Cristo habitando em nós nos motiva a viver e a ter ações práticas que dizem respeito às mesmas ações que ele praticava. Ou seja, Cristo vivo em nós, Cristo agindo através de nós. E na reflexão que eu trago para você nessa noite, nós vamos mais uma vez, nós vamos continuar o nosso estudo em Tiago, a carta de Tiago. E mais uma vez, olhando para Tiago, nós vamos refletir sobre coisas práticas. Tiago é uma carta bem prática. Tiago é uma carta escrita que coloca a fé em termos práticos. Então eu quero te levar a refletir sobre as tuas atitudes, sobre os teus sentimentos, sobre os teus pensamentos e, por fim, sobre os teus relacionamentos. Tudo que você vai pegar aqui nessa noite, tudo que você vai receber da palavra de Deus nessa noite, eu quero que você avalie a partir da maneira com que você age ou pensa a respeito de você mesmo e age a respeito dos outros, com relação aos outros. Como que aquilo que você pensa sobre você influencia os teus relacionamentos? E a partir disso, será que você pode ser identificado como um discípulo de Jesus? É isso que eu quero olhar com você nessa noite, em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Antes disso, vamos orar? Fecha os teus olhos, fala com Deus e pede para o Espírito Santo iluminar a tua mente, iluminar o teu coração, para que você compreenda a palavra do Senhor, para que você possa compreender aquilo que Deus quer te ensinar nessa noite. Feche os teus olhos aí na sua casa, fala com Deus, fala com fé, coloca o teu coração diante dele, crendo que Deus te ouve. Feche os teus olhos. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, porque eu sei que tu nos ouve. Sei isso, Deus, porque a tua palavra garante e também porque eu experimento isso na minha vida. Muito obrigado, Deus, por saber que tu tens ouvido as nossas orações e que tu tens prazer, Deus, em ouvir a oração do ser humano. Nós que somos criados por ti, criados em amor. Muito obrigado por isso, Deus. Então, Pai, obrigado porque, sabendo que tu nos ama, podemos saber também que tu ouve nossas orações. E é baseado nesse amor, Jesus, baseado naquilo que conhecemos de ti, baseado no entendimento de que tu ouve as nossas orações. Eu quero aqui colocar o nosso coração diante de ti. E eu te peço, Deus, que ao sermos instruídos pela tua palavra, ao sermos iluminados pelo teu Espírito Santo através das Santas Escrituras, eu te peço, Pai, que nós sejamos transformados, modificados, renovados, acrescidos, Deus, em nossas vidas, para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso coração, os nossos sentimentos sejam renovados, sejam transformados, para que então, Deus, as nossas atitudes sejam condizentes com as atitudes de Jesus Cristo. É assim que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Abre então a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 em diante.
E Tiago, então, eu vou ler aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje. O texto diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Queridos, um texto que fala sobre sabedoria. Tiago já nos disse nos capítulos anteriores que se alguém precisa de sabedoria, basta pedir a Deus. Se alguém precisa de sabedoria, basta pedir a Deus. Que Deus dá a sabedoria de maneira generosa. Deus dá assim, livremente. Deus dá sem medida. Ou seja, Deus, ele olha para a humanidade, ele olha para o ser humano e ele não põe limite para o quanto ele pode nos abençoar com sabedoria. Mas afinal de contas, então, o que é sabedoria? Em termos práticos, como eu tenho dito, Tiago trabalha em termos práticos. O que é que Tiago chama de sabedoria? O que é a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto? Se você prestou atenção na leitura desse texto, você viu que Tiago faz essa diferenciação entre aquela sabedoria que, como ele diz, vem do alto, vem dos céus, é de Deus, e a sabedoria humana, aquela que provém da natureza humana e que ele diz que é diabólica. Vamos ler os textos novamente, vamos repensando aqui a partir do texto e a partir então do texto tirar reflexões, avaliações, para que nós possamos avaliar a nossa maneira de viver, avaliar se somos realmente sábios ou não. Nessa noite nós podemos aqui pensar e já entender que Tiago faz essa diferenciação porque existe aquilo que é sabedoria humana e aquilo que é de Deus. Aquilo que é humano nós poderíamos tratar em termos de conhecimento. Aquilo que é de Deus devemos tratar como sabedoria ou como a verdadeira sabedoria. Então, queridos, vamos lá, verso 13. Verso 13 diz o seguinte: existe alguém entre vocês que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Queridos, olha só, ele pergunta, existe alguém sábio e inteligente? Então Tiago já faz essa diferenciação entre sabedoria e inteligência, sabedoria e conhecimento. Aliás, nós sabemos que nem mesmo a inteligência é sinônimo de conhecimento. Nós temos pessoas que conhecem muito, ou seja, sabem muito sobre muitas coisas, mas não necessariamente são inteligentes. A inteligência está relacionada com a capacidade do indivíduo, por exemplo, de resolver problemas, de conseguir achar soluções, de colocar em termos práticos o conhecimento que tem. Enquanto que o conhecimento puro e simples, ele talvez não vá mudar em nada a vida da pessoa, não ajude a pessoa em nada, simplesmente acumular conhecimento. E acumular conhecimento, e esse conhecimento sendo transformado em inteligência, ações práticas, necessariamente não é sabedoria. É isso que o Tiago está dizendo. Então ele está dizendo, olha, existe alguém sábio e inteligente entre vocês? Então prove isso. Demonstre isso. Prove isso de que maneira? Prove isso através do seu bom comportamento. Ou seja, ser sábio diante de Deus, ter a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, diz respeito à prática de vida. Tiago é um livro extremamente prático, é uma carta extremamente prática. Nós temos dito isso já várias vezes. Tiago nos chama à vida prática. Fé para Tiago é algo prático. Então, queridos, ele está dizendo assim, olha, você se julga sábio? Então prove isso pelo seu comportamento. Ele diz, prove isso pelo seu bom comportamento. E mais, ele diz que as suas ações
sejam praticadas com humildade e sabedoria. Então ele está dizendo, olha, você é sábio, você se julga inteligente, há entre vocês pessoas assim? Lembrando que no início do capítulo 3, Tiago diz, olha, não devem muitos de vocês terem o desejo de serem mestres, porque esses serão mais cobrados. Então ele está dizendo, olha, você se julga sábio, você se julga inteligente, acima da média, acima dos outros, prove isso, demonstre isso pelas suas ações. E ele já está dizendo, ele está dando pistas aqui que essas ações precisam ser praticadas com bondade, precisam ser boas ações, bom comportamento, mas com humildade. Então, queridos, a gente já pode talvez aqui começar a fazer uma diferenciação. A pessoa que se acha sábia e se orgulha disso, ou seja, não trata o próprio conhecimento, não trata nem mesmo as próprias ações com humildade, já podemos dizer não é sábio. Então, veja bem, aquela pessoa, talvez você conheça pessoas assim, que são julgadas como muito inteligentes, que são tidas como pessoas que têm muito conhecimento, mas são orgulhosas. Essas pessoas não podem ser conhecidas ou reconhecidas como sábias. Porque a sabedoria de Deus ela é oposta ao orgulho. Ela é regada com humildade. Então Tiago já está dizendo aqui, olha, se você quer provar que você é sábio, seja humilde. Começa por aí. Então já é algo para a gente aprender aqui. Mas importantíssimo, a sabedoria ela nunca vai estar desassociada das ações práticas da vida prática. Presta bem atenção a isso. Então, aquela pessoa que na prática demonstra orgulho, demonstra ser uma pessoa orgulhosa, já podemos dizer que essa pessoa não tem a sabedoria de Deus. Talvez tenha uma sabedoria humana, reconhecida em termos humanos, mas não a sabedoria de Deus. As ações que nós praticamos, elas surgem a partir daquilo que nós pensamos, aquilo que nós pensamos geram em nós sentimentos e esses sentimentos geram as nossas ações. Então você percebe que para ser sábio é preciso pensar adequadamente sobre si, sobre o outro, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o mundo, ter um pensamento correto e a partir disso, sentimentos corretos com relação a si próprio, com relação às pessoas, com relação a Deus, para que as suas ações sejam ações corretas, bom comportamento, ações que são geradas a partir da humildade. Então, por isso que a sabedoria ela não está desassociada da vida prática, porque a nossa prática precisa ser condizente com tudo isso. Então, queridos, nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar o que pensamos, como aqui é em termos práticos, já nós vamos ver, diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, diz respeito às nossas ações com relação aos outros. Então aquilo que eu penso a respeito de mim e do próximo, diz muito a respeito de eu ser sábio ou não. Vamos para o verso 14, eu quero que você dê uma olhadinha nisso agora, para você entender um pouquinho mais, para a gente dar um passo um pouquinho adiante nessa compreensão do que é sabedoria e de se somos sábios ou não. Versículo 14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se dentro de você brota inveja, amargura e egoísmo, esqueça sabedoria, porque você não é sábio. Você está se enganando, você é tolo. Não minta contra a verdade, ou seja, não adianta ficar dizendo assim, inflando o peito, dizendo, não, eu sou uma pessoa sábia, eu tenho essa sabedoria de Deus, eu fui iluminado ou inspirado por essa sabedoria. Não faça isso. Antes disso, avalie o que está dentro de você. Os sentimentos, os desejos que estão dentro de você. Por isso que eu te falei, querido, que para nós determinarmos se somos sábios ou não, precisamos avaliar aquilo que pensamos a nosso respeito, a respeito do próximo, a respeito de Deus, do mundo, enfim, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos a partir desses sentimentos, desses pensamentos, melhor dizendo, e avaliar as nossas ações a partir daquilo que sentimos. Então, Tiago está dizendo assim no verso 14, olha, se no coração de vocês há inveja, há amargura, há egoísmo, vocês não são sábios.
Vamos lá, o que é inveja? Inveja, em termos simples, é você querer ter ou ser o que é do outro, o que o outro é. Isso é inveja, é você querer ser ou ter aquilo que é do outro. O que é egoísmo? É você querer ser ou ter somente para si. Então a gente precisa avaliar essas coisas. Para um pouquinho e pensa. A primeira resposta, a resposta rápida, a resposta sem reflexão, é a resposta assim, não, eu não sou invejoso, eu não sou egoísta. Mas faça um teste. Pensa um pouquinho nessas situações assim. Por exemplo, quando você está lá nas redes sociais e você vê algum conhecido seu, algum colega de trabalho, algum familiar que posta lá nas redes sociais uma foto de uma viagem maravilhosa, né? Aquelas fotos perfeitas, aquela selfie perfeita, né? Com uma praia maravilhosa no fundo, águas cristalinas, a pessoa está esbanjando dinheiro, está ali ostentando a vida que leva. Quando você vê isso, qual é o teu sentimento? Você se alegra porque aquela pessoa, aquele seu familiar, aquele seu colega de trabalho, está podendo desfrutar de um momento de descanso com a família, está podendo usufruir aquilo que ele ganhou ao longo da vida, de maneira a desfrutar para si, para sua família. Você se alegra com isso? Ou você fica pensando assim, puxa vida, tinha que ser eu. Por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo fazer essa viagem? Quando o seu colega de trabalho, por exemplo, ele é promovido, você se alegra porque ele foi promovido, porque ele vai ter um salário melhor, vai poder prover mais para sua família? Ou você fica pensando assim, mas aquele incompetente, como ele e não eu? Eu é que devia ser promovido. Por que não me viram aqui? Tá entendendo? Às vezes esse sentimento, esse pensamento, ele acontece em nossas vidas em fração de segundos. Você recebeu essa notícia, você viu aquela foto e aí você automaticamente pensa isso. E aí você diz assim, por que não eu? Eu merecia isso. E aí você olha para aquela pessoa e diz assim, ele não merece, ele não deveria. Você começa a julgar a pessoa, dizer, não, eu sou mais aplicado no trabalho do que ele, eu deveria ter sido promovido. Eu mereço férias como essa. Ah, como eu gostaria. Ou pior ainda, você olha as férias daquela pessoa e diz assim, peraí, mas esse cara não tem tanto dinheiro assim. E tá se endividando. Já pensou assim? Queridos, talvez isso seja inveja. Olha bem para o teu coração e veja se todo esse sentimento, todo esse julgar sobre outras pessoas não está relacionado com o que você queria ter ou ser, o que você queria ter para si, que o outro está tendo ou sendo. Isto é inveja. E o egoísmo, queridos? O egoísmo é querer só para si aquilo que você conquistou e não quer dar para o outro. Agora você então se coloca do outro lado. Você foi promovido. E aí você diz assim, não, mas eu cheguei aqui porque eu corri atrás, eu cheguei aqui sozinho. O outro não merecia, eu mereci. E aí você se enche de orgulho. E o orgulho, como nós já vimos, ele é completamente oposto à sabedoria. Mais do que isso, pensa numa situação, outra situação, faça esse teste. Você está lá no seu ambiente de trabalho e aí um colega novo vai para o seu setor, uma pessoa nova é contratada para o setor em que você trabalha. E você sabe que essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa aprender, precisa se ambientar com os mecanismos da sua empresa, com a maneira de lidar com o trabalho e de resolver as questões do trabalho. Você sabe que ela precisa de ajuda. Você precisa treinar essa pessoa. Qual é o sentimento que vem no seu coração? Se o sentimento que vem no seu coração é o sentimento do tipo, bem, quando eu cheguei aqui, ninguém me ajudou. Ele que se vire. Esse é o sentimento? Olha, eu tive que aprender tudo sozinho, então, pelo amor de Deus, vai aprender. Se você foi contratado é porque devia ser inteligente o suficiente para aprender sozinho. Mais do que isso, pensa naquelas situações, por exemplo, no ambiente de faculdade. Você está vendo que um colega seu está com dificuldades para aprender. É uma pessoa aplicada, ele está ali prestando atenção, está fazendo a parte dele, mas você vê que ele tem dificuldades a aprender.
E você aprendeu fácil, você conseguiu, você chegou lá, você não está tendo dificuldades. Qual é o teu sentimento com relação a ele? Você vai lá e oferece ajuda, se coloca à disposição, dá uma força para esse colega, ou você pensa assim, azar dele. Que bom que ele não aprendeu, porque eu vou ter as melhores notas. Ele que se vire para aprender. Queridos, o egoísmo ele se expressa também em situações muito particulares, situações às vezes no seio da família. Por exemplo, existem pessoas que conseguem ser generosas, conseguem estender a mão, conseguem ajudar pessoas estranhas. Mas quando um familiar, quando aquele cunhado está passando aquela situação, sabe, está com uma situação difícil, de repente ficou desempregado, você diz, mas esse cara é malandro, sabe, não trabalha como deveria, sabe, essa pessoa aí gosta de ficar recebendo ajuda lá, gosta de ficar na mamata, e você não ajuda, ajuda os outros, mas não ajuda o seu. Muitas vezes é egoísmo. Você abre a mão com tanta facilidade para ajudar um estranho. Desculpa a contradição do que eu vou falar aqui, mas às vezes pessoas conseguem mandar dinheiro para a África e não conseguem sustentar um parente que está faltando leite para os filhos bem perto de si. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de campanha, de missões, nós queremos ver o nosso Estado ser evangelizado e queremos que o nosso Estado receba as ofertas necessárias para que os trabalhos missionários que temos aqui possam crescer. E eu te convido a fazer isso, te convido a participar disso, a dar ofertas generosas para o nosso Estado, para missões em nosso Estado. Mas se você vai ofertar para o nosso Estado, para a evangelização do nosso Estado, e você tem um familiar, um parente, que está passando dificuldade, está precisando de cesta básica, e você não ajuda ele, me desculpa te dizer, mas a tua oferta não agrada a Deus, a tua oferta representa que você não é uma pessoa sábia. Então, queridos, sabedoria não está desassociada da vida prática. Não adianta você agir pensando na evangelização, no bem das pessoas, nos projetos sociais do nosso Estado, se o teu familiar, aquela pessoa que está do teu lado, que é da sua família, talvez esteja passando por dificuldades. Então, eu quero sim ver o nosso Estado evangelizado, quero sim ver nós ultrapassando as metas de ofertas, mas eu quero ver nós aprendendo a cuidar dos nossos, daqueles que estão perto da gente. Muitas vezes nós abrimos a mão para sustentar, cuidar de outras pessoas, mas não dos nossos. Isso muitas vezes expressa egoísmo. Então, queridos, precisamos aprender. O que mais? Vamos para o verso 15 agora. Verso 15 diz assim: essa espécie de sabedoria, ou seja, percebe que ele está fazendo essa diferenciação, né? Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana, ela é diabólica. Então esses exemplos que eu dei, exemplos simples, existem tantos outros que você pode avaliar. Você pode refletir na sua vida e pensar assim, poxa, mas será que eu tenho sido sábio? Porque as minhas atitudes, elas se expressam desse jeito. E aí você vai comparar as tuas atitudes com as atitudes de Cristo. E aí você vai pensar e vai refletir, e o Espírito Santo vai te ajudar a entender se você é sábio de verdade ou não, ou se a sua sabedoria é puramente humana. E se for puramente humana, diz Tiago, é diabólica. Queridos, às vezes nós somos diabólicos, porque agimos de maneira egoísta. Precisamos aprender com isso. Versículo 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Queridos, antes, no versículo 13, 14, ele fala da inveja, da amargura e do egoísmo. E a inveja e o egoísmo, eles só podem gerar em nós uma coisa, a amargura. E agora ele está dizendo o seguinte, olha, aonde há a inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Ou seja, se nós agimos a partir da inveja e do egoísmo, nós simplesmente abrimos a porta para que coisas ruins, para que muitos outros pecados atinjam a nós mesmos e aos nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento. Ou seja, os nossos relacionamentos são afetados, nós não vivemos uma vida plena em nossos relacionamentos
quando estamos cheios de inveja e de egoísmo. Nos tornamos amargos e isso afeta os nossos relacionamentos. Então Tiago está dizendo o seguinte, olha, essa espécie de sabedoria não vem de Deus, é diabólica. E abre a porta, verso 16 é isso, né? Abre a porta para que outros pecados, outros sentimentos ruins, outros pensamentos maus atinjam nossas vidas. E então influenciem os nossos relacionamentos. Então, queridos, nós precisamos ter a consciência clara para avaliar a nossa vida. Verso 17, para a gente poder caminhar para o fim. Diz o seguinte, então, ele apresentou, verso 15 e 16, a sabedoria que é diabólica, que é desse mundo, que é da natureza humana, e agora ele diz, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, pacífica, bondosa, amigável, é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, ou seja, o que a sabedoria de Deus gera em nós é boa prática de vida, boas ações, é isso que ele está dizendo. Não trata os outros pela sua aparência, né? Não faz acepção de pessoas, não é preconceituoso. E mais, é livre de fingimento. Queridos, se você percebeu que eu disse que a falta de sabedoria afeta os nossos relacionamentos, porque a inveja e o egoísmo abrem a porta para outros sentimentos, outros pensamentos e, por consequência, ações, me diga uma coisa, quem de nós gosta de conviver com pessoas fingidas? Nenhum de nós. E muitas vezes nós somos fingidos. Fingimos que gostamos de determinada pessoa. Fingimos que não vemos algumas atitudes erradas, passamos a mão por cima. Fingimos que aquela pessoa é bem-vinda em nossa casa e tratamos ela com frieza, mas nos escondemos atrás de uma postura de bondade e piedade, dizemos, não, eu fiz a minha parte, eu trato bem aquele meu familiar. Nas reuniões de família, ele lá, eu aqui, eu não distrato ele. Fingimento. Se você não tivesse medo de ser julgado pelas suas ações, talvez você tratasse mal aquela pessoa, aquele seu familiar, na frente de todo mundo. Mas você fica com o tratar mal apenas no pensamento. Ou nas conversas paralelas, falando mal daquele cunhado, da sogra, do sogro, sabe? Daquela tia. É assim que muitas vezes nós somos, fingidos. Percebe como abre a porta para nós nos tornarmos coisas que nós mesmos abominamos, que nós mesmos detestamos, acabamos nos tornando assim. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Quer reconhecer uma pessoa sábia? Ela trabalha pela paz. A pessoa sábia, ela é conciliadora. A pessoa sábia, ela traz paz aonde chega. Porque quando ela chega, se há confusão, ela ajuda a ajustar os pensamentos, as palavras, as ações, e ela coloca as pessoas em paz. É aquele seu parente que quando chega e vê confusão na sua casa, entre os seus familiares, entre o primo e o tio e sei lá quem, ele tenta aconselhar, ele tenta fazer os ânimos se acalmarem. É aquela pessoa que no ambiente de trabalho é totalmente favorável, né, a ajudar o próximo. Recebe aquele colega que chegou agora e tem prazer em ensinar. Ele gasta tempo ajudando a pessoa a crescer. É aquela pessoa que quando vê uma foto na internet de alguém desfrutando do seu carro novo, da sua casa nova, da roupa nova, ele se alegra porque aquela pessoa está prosperando, aquela pessoa está conquistando algo para si. Ele não fica com inveja das outras pessoas, mas ele leva paz. Por quê? Porque ele se alegra quando alguém cresce. O egoísmo, a inveja, é o oposto da paz. A sabedoria é sinônimo de paz. A sabedoria, ela produz frutos que geram paz. É isso que Tiago está dizendo. Queridos, no seu ambiente familiar, para você pensar, quando você chega, você promove a paz no ambiente? No seu ambiente
familiar, do trabalho, na faculdade, você é aquela pessoa que tem frutos de boas ações? Você expressa bondade pelas suas ações para com as outras pessoas? As suas atitudes, então, porque você expressa bondade, são parecidas com as atitudes de Jesus Cristo? Então você é uma pessoa sábia. Caso contrário, talvez você seja só inteligente. Talvez você tenha só acumulado conhecimento. E olha, eu tenho conhecido ao longo da minha vida muitas pessoas que têm muito conhecimento, inclusive conhecimento bíblico. Conheci algumas pessoas nas igrejas em que já passei, que tinham muito conhecimento bíblico, mas tão pouca sabedoria. Queridos, nós não precisamos ser assim. Por isso, reavalie a tua vida, reavalie a tua conduta e viva de maneira sábia, praticando as mesmas atitudes de Jesus Cristo, permitindo que em você sejam geradas as atitudes de Jesus Cristo. E como eu tenho dito, isso é gerado de dentro para fora. É porque Cristo está lá dentro. Temos Cristo dentro de nós. Então nós chamamos para fora as atitudes de Cristo. Não tentamos forçar através da nossa disciplina, não tentamos forçar através do nosso empenho, mas sim com a mansidão de Cristo, permitindo que Ele haja através de nós, moldando o nosso pensamento, o nosso sentimento, aquilo que está em nosso coração, para que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo. Não por pura imitação, mas porque Cristo está sendo formado em nós. Isso é ser sábio. Eu te convido a buscar a sabedoria, porque Tiago nos convida a fazer isso, dizendo: ore, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá de maneira generosa a todos que lhe pedem. Então que assim sejamos, que assim seja você, e que os frutos disso sejam colhidos pela sua família, pelos seus colegas de trabalho, de faculdade, pelas pessoas que convivem com você. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Nos vemos novamente no domingo.